Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós, que hoje vai conversar com o CEO da British Telecom. Ele tem uma carreira extensa aí nesse setor de tecnologia, começou como consultor, depois foi ser executivo da British Telecom, passou uma longa temporada em Londres e veio para o Brasil há pouco tempo assumindo esse cargo de CEO dessa que é uma das maiores empresas de telecom do mundo, em novembro do ano passado. Alexandre Inglês, tudo bem, Alexandre? Tudo bem e você, Eduardo? Alexandre Inglês, né? Fatídico o negócio, né? Era parte do destino ir trabalhar numa empresa inglesa ou não? Eu costumo brincar que eu nasci para trabalhar numa empresa britânica, né? Ou na British Telecom. Você foi para a Inglaterra estudar, né? Se não me engano, você fez MBA na London Business School. Como é que surgiu esse teu contato com a British Telecom e como é que foi esse caminho tão rápido de se tornar o presidente aqui no Brasil dessa empresa, que é uma empresa tão grande, tanto a nível mundial como aqui no Brasil? Na verdade, eu fui fazer o MBA na London Business School. Eu estava, na verdade, trabalhando numa outra empresa antes, na Accenture. Tirei uma licença da Accenture, fiz o MBA na London Business School. Durante o meu MBA, eu fiz o meu summer job, né, no intervalo aí no verão entre um ano e outro, na ABT, porque a gente tem um programa de recrutamento de MBAs. Recebi uma oferta e decidi sair da Accenture e entrar na ABT. Trabalhei os meus primeiros 4 anos, fiquei 6 anos no total em Londres, trabalhei os primeiros 4 anos lá na ABT em Londres. Então tentando responder essa pergunta, foi uma oportunidade, né, de fazer uma rede de conhecimentos ali dentro da ABT, na matriz, né, da ABT, que me proporcionou essa oportunidade aqui, porque eles estavam precisando de... Inicialmente eu vim para cá numa função de COO, né, operações, Chief Operating Officer para a América Latina, e depois surgiu essa oportunidade de assumir toda a operação do Brasil. E como é que foi essa transição na sua carreira de ir dali do papel de consultor, ou seja, aquele cara que vem de fora e mostra como é que todos os problemas vão ser solucionados, etc., e passar para o outro lado do balcão, onde você, na verdade, é o cara que tem que resolver. Se acontece um problema, acontece contigo. Que o consultor é bacana, o cara se preocupa, ele é até empático, mas se a bomba estoura do lado de lá, né? Foi difícil fazer essa transição? Você imaginava que o mundo de executivo, onde as coisas estouram no seu colo, seria do jeito que ele é hoje, não? Na verdade, a transição maior para mim foi quando eu assumi essa função de country manager, que é a que eu tenho hoje, do que quando eu passei de consultoria para BT. Porque, na verdade, em consultoria eu já tinha uma consultoria um pouco diferente da que você está se referindo, porque é uma consultoria de integração de sistemas. Então, é uma consultoria onde eu, na verdade, era responsável por resolver os problemas de integração de sistema dos meus clientes, e eram engajamentos de às vezes, mais de um ano, né? E no início da minha carreira na BT foi também uma participação bastante relacionada a projetos. Uhum. Então, e mais técnica também, mais operacional, a palavra operacional. O grande baque foi quando eu passei a assumir uma função que cuida também da parte operacional, mas que tem um aspecto comercial que eu não estava ainda acostumado. Então, eu acho que nesse sentido foi um baque grande, né? Quando eu tenho agora que vender também para clientes corporativos. Me conta uma coisa, que você trabalha num mundo que eu acho que eu não conseguiria dormir. Eu já não consigo dormir trabalhando nesse mundo financeiro, mas nesse mundo de tecnologia, a gente às vezes vai dormir com um paradigma, com uma realidade, e acorda com um outro paradigma. E você trabalha numa empresa que tem uma estrutura física montada no mundo inteiro, em quase 200 países. Como é que é lidar com essa mudança tão veloz de tecnologia, com essa mudança tão veloz de paradigma que a gente vive nesse setor, tendo que, ao mesmo tempo, entregar um serviço e se defender do novo que está surgindo? Essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que ninguém tem uma resposta perfeita para isso, né? Eu acho que a telecomunicações, de uma forma geral, vive nesse meio do caminho entre ser, às vezes, classificado como um commodity, né? Você prover conectividade, acaba caindo num conceito de commodity, onde tem uma expectativa muito grande de erosão de preços, né? De redução de preços ano a ano, mas numa indústria muito diferente da indústria de commodities, onde a tecnologia tem que ser atualizada anualmente, né? E eu acho que a resposta para a tua pergunta, apesar de ser uma resposta e não necessariamente a correta, é você tentar continuamente agregar serviços na sua oferta
para que aquela erosão de preço seja compensada e aquela necessidade de investimento ao qual você está se referindo seja compensada por mais valor para o teu cliente final. Aqui no Brasil, a British Telecom ela presta que tipo de serviço e vende que tipo de produto? Nós servimos só clientes corporativos. Fora do Reino Unido, nós só atuamos no setor corporativo, nós servimos grandes empresas. Ou seja, não só no Brasil, no resto do mundo inteiro. Todo o resto do mundo fora o Reino Unido, a gente só serve clientes corporativos grandes, majoritariamente clientes multinacionais, porque a gente tem uma fortaleza na nossa rede global, mas também alguns clientes domésticos grandes, mas só clientes muito grandes. E o que a gente provê para esses clientes são serviços de valor agregado em torno da conectividade. Então você tem gestão de redes, você tem segurança de rede, que agora está cada vez tendo mais demanda, você tem serviços de data center na nuvem, você tem colaboração unificada e serviços de contact center. Essa questão que você falou da segurança de rede, as pessoas falam assim nas mesas de bares, os leigos como eu, um tópico que a gente vê muito nos filmes de cinema, etc., mas que realmente parece fazer algum sentido, né? Toda a nossa vida está indo para o virtual, né? Os nossos documentos estão indo para o virtual, as nossas contas no banco estão indo para o virtual. Vai chegar num momento onde tudo que a gente tem, que a gente tem como lastro algo que é virtual. Como se proteger dos evil minds, né? Das cabeças malvadas, dos ladrões de informações, num mundo onde as coisas não são mais colocadas debaixo do braço e fogem com ela? Não é um mundo que aparentemente parece mais seguro, mas que na verdade passa a ser muito mais perigoso, que você passa a não ter esse contato visual com as coisas que você tem? Tentando responder a sua pergunta de como se proteger, a resposta mais fácil é a seguinte: contratem a BT. mas eu acho que você tem razão, isso é algo que a gente vive. No dia de hoje, a gente está vendo esse crescimento explosivo tanto de ataques como de demanda por esse tipo de serviço de proteção contra ataques. Isso é o nosso portfólio de produtos que mais cresce. A gente tem uma diferenciação nisso, porque a gente faz a segurança do governo do Reino Unido. Nós fizemos a segurança das Olimpíadas de Londres, que foi, na verdade, meu último projeto antes de sair do Reino Unido para vir para cá, foi a infraestrutura de telecomunicações para as Olimpíadas de Londres. E eu falei muito dessa experiência até as Olimpíadas, porque as Olimpíadas seguintes seriam aqui no Brasil. Então eu fui chamado para falar dessa experiência, e quando eu mostro o slide que fala sobre a quantidade de ataques que nós sofremos ainda em 2012, o pessoal fica chocado, e isso só veio aumentando de lá para cá. Quantos foram os ataques? Olha, para mim o dado que mais é na casa de centenas de milhões, num período de 3 semanas. Mas o dado que mais me impressiona, na verdade, de todos esses que eu mostro nesse slide, é que a gente teve, na média, uma campanha que a gente chama de hacktivism, que é uma campanha organizada. De hackers. São hackers organizados que vão lá, que se organizaram para tentar derrubar o seu serviço. Que eu fiquei chocado de você ter um por dia, na média, num evento de 3 semanas. E como é que essas pessoas se organizam e se comunicam? É na tal da Deep Web? Onde é que esse negócio funciona? Porque se elas estiverem se comunicando ali no WhatsApp, sei lá, eu imagino que elas possam ser monitoradas. Como é que elas conseguem se organizar para fazer esses ataques? Eu não tenho essa resposta, na verdade. Usando a Deep Web, ou Dark Web, como chamam algumas pessoas, e se organizando dessa forma. Na verdade, não sabemos, né? O que acontece muito frequentemente, a maior parte dos ataques que nós sofremos nas Olimpíadas foram ataques de denial of service, né? Ou seja, tentar derrubar um servidor da sua rede. Então, o que acontece é que eles infectam máquinas pelo mundo inteiro e de repente, quando recebem um comando central, começam a jogar tráfego para um endereço IP, né, para um computador ou para um servidor específico, e aí aquele servidor fica inutilizado. Esse é um dos ataques mais difíceis, mais comuns e mais difíceis de se evitar, né? E o que a gente faz na nossa solução é colocar, quando a gente percebe que um pico de volume está vindo de alguma fonte, a gente coloca na fonte, porque nós temos uma rede global de limpeza desse tráfego, na fonte daquele ataque a gente coloca uma limpeza e vai jogando fora aquele tráfego. Então ele não chega aqui no desvio, Brasil, não chega no destino. É um desvio, exatamente. Me conta uma coisa, você trabalhou nas Olimpíadas de Londres, né?
E outro dia, conversando com você estava me dizendo que nas Olimpíadas de Londres os números já foram assim um absurdo em relação às Olimpíadas anteriores, o número de pessoas que estavam online ao mesmo tempo, o número de vídeos que foram streamed para o mundo inteiro, etc. E da última Olimpíada para essa, o salto foi ainda maior, né? Onde é que vai parar essa exponencialização dos acessos, da tecnologia? Ainda tem muito para crescer? Eu acho que sim. Se você olhar de Beijing para Londres, teve uma multiplicação por 7 da quantidade de banda necessária para passar todos os dados do show das Olimpíadas, né? E provavelmente foi a mesma multiplicação de Londres para o Rio. Eu acho que vai continuar crescendo por duas razões. Primeiro porque... Ou seja, só fazer uma parte aqui. Se foi 7 de um para o outro e 7 do outro para o outro, de Beijing para o Rio foi 49, né? Às vezes as pessoas esquecem de fazer essa conta simples, mas a gente multiplicou por quase 50 vezes a quantidade de dados no intervalo de 8 anos, né? É isso aí. E eu acho que as principais razões por trás desse crescimento explosivo, primeiro é que a demanda ela continua crescendo muito pela quantidade de pessoas que cada vez se conectam mais à internet, né? Você vê, desde o nascimento da internet, nunca deixou de crescer. As pessoas costumam confundir a bolha da internet que estourou aí no início dos anos 2000 e até a crise financeira com um retardo de crescimento da adoção da internet, quando nada podia ser longe da realidade. A quantidade de pessoas utilizando a internet e a quantidade de dados consumidos por cada indivíduo nunca parou de crescer, nunca deixou de crescer. E hoje nós ainda temos, das 7 bilhões de pessoas no planeta, nós ainda temos 3 bilhões que não acessam a internet, que é uma loucura. Então, isso continua crescendo ano a ano, então isso gera demanda incremental. Isso associado ao fato de que cada vez você tem mais serviços na nuvem. Então, você só aumenta o consumo de banda por usuário. E são duas coisas, né? O que você está falando é interessante, porque não só você tem novos entrantes nesse mercado, como as pessoas que estão nesse mercado passam a consumir muito mais dados. Porque antes você só consumia no desktop da sua casa. Aí depois você passou a consumir no celular e no desktop. Hoje você consome no rádio do seu carro, no desktop e no celular. Então a quantidade de dados por pessoa aumenta e a quantidade de pessoas consumindo dados aumenta também, né? Isso que você comentou é um ponto muito importante que eu deixei de falar, que é a explosão da adoção de acesso móvel à internet, né? Isso é um dos principais drivers, né, de aumento de consumo de banda. E vem cá, você é o head de uma das maiores empresas do mundo no setor de telecom, de tecnologia, atuando num país que vive um momento super delicado, um momento de crise. Como é que ficam os seus pares, as pessoas a quem você se reporta lá fora, vendo essa confusão toda que está acontecendo no Brasil? Existe uma preocupação muito grande, aquela necessidade de todo dia o cara perguntar quase que quem é o presidente hoje, né? Tem muito essa pressão do lado de fora aqui para dentro? Tem sim. Na verdade, continuamente eu preciso explicar, né, mostrar um plano de longo prazo para a companhia e justificar investimentos que estão sendo feitos desde quando a gente entrou no Brasil há 15 anos atrás, em 2002, até agora, né? A gente continua investindo. Então, inclusive no momento que saiu a notícia da delação do Temer, eu tive até que mandar um e-mail, porque teve um caos momentâneo ali de que, né, o dólar disparou, a Bolsa suspendeu as operações, então eu tive que mandar um e-mail para a liderança da BT para dizer que isso, quer dizer, para tentar explicar um pouco o que estava acontecendo, né? E uma das preocupações que a BT tem muito grande é com seus funcionários, né? Então, a gente está tendo muitos problemas, por exemplo, na Venezuela, que chegam a gerar uma preocupação com relação às pessoas, né? A segurança física dos nossos funcionários. Então, eu tive que explicar que isso não era um problema para a BT no Brasil e os impactos que poderia ter nos nossos negócios no país. Isso é algo que eu tenho que fazer continuamente, mas a BT tem uma visão de longo prazo, né? Então, eu acho que as pessoas conseguem entender o suficientemente. O Brasil é um país grande e importante o suficiente no mundo e para a BT para que eles entendam que no longo prazo o país ainda é um país que tem um potencial de crescimento muito grande. Quem são as grandes concorrentes da BT? São as empresas de telefonia ou são uma Google, uma Amazon da vida? Então, na verdade, majoritariamente as operadoras de telecomunicações, né? Mas mesmo essa competição varia também quando você está falando de um cliente global
e quando você está falando de um cliente que é mais doméstico, ou pelo menos regional, né? Então, se a gente está competindo só no Brasil, o nosso principal competidor é a Embratel, por exemplo. Se a gente está falando já na América Latina, aí entra muito fortemente a Telefônica, que tem uma presença forte na região, também com o grupo American Mobile ao qual a Embratel pertence. Mas se você está falando de um cliente verdadeiramente global, aí os competidores mudam um pouco, passam a ser a AT&T, por exemplo, ou a Orange Business Services da France Telecom. Então varia um pouco. E em alguns casos, quando você está falando de aplicações específicas, na nuvem, por exemplo, a gente tem uma oferta de cloud compute. Então um concorrente muito forte nessa área é a Amazon, ou a Google, ou a Microsoft. Mas aí a abordagem que nós estamos tendo é uma abordagem de colaboração. Ou seja, o que a gente quer é maximizar o valor da nossa rede, onde a gente tem uma fortaleza muito grande. Então a gente fez parcerias, né, com a Microsoft, com a Google, com a Amazon, onde qualquer cliente conectado à nossa rede global passa a ter acesso à nuvem da Amazon e da Microsoft e da Google. Então você gera um incentivo para os clientes que a gente tem e para novos clientes de entrarem na nossa rede, porque eles passam a ter acesso a isso se eles quiserem. E a British Telecom, ela é mais uma adopter das novas tecnologias que as Googles da vida descobrem, ou ela tem um departamento de pesquisa muito grande? Existe um investimento grande em pesquisa para ela ser uma empresa de vanguarda nessas novas tecnologias? Não, nós investimos bilhões de libras em pesquisa no nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento no Reino Unido, próximo a Londres. E temos uma parceria com o MIT, então nós temos uma extensão desse laboratório em Boston. E nós temos um grupo que faz prospecção de startups no Vale do Silício, na Califórnia, trazendo empresas pequenas que complementam bem o portfólio. Assim, né? A palavra incubando talvez não seja ideal, porque são empresas já talvez maiores e tudo, mas turbinando essas empresas. Assim. Na verdade, o que a gente dá é acesso a essas empresas à nossa base de clientes, que tem muito interessante para eles. Então a gente faz uma parceria com esses clientes que querem, né, têm desejo de ter acesso aos nossos clientes, que tem um volume muito grande, são clientes multinacionais enormes, e a contrapartida é que eles se incorporam ao nosso portfólio, né? Então, além do desenvolvimento do laboratório de Ipswich, perto de Londres, e em Boston, junto com o MIT. E o que tem de tecnologia vindo aí para revolucionar o mundo? Porque a gente, ao longo dos últimos 20 anos, viveu algumas mudanças. O celular foi uma delas. Quando a gente passou a ter o celular que era o multiuso, tem um nome esse celular que pode fazer um monte de coisa, né? O multitarefa. Smartphones. Quando entraram os smartphones e deixaram de ser aquele que era o flip, né? A vida de todo mundo mudou, né? Em termos de telefonia, em termos de telecomunicações, o que tem de tecnologia vindo para o mundo que vai poder mudar a vida da gente, assim? Olha, para o nosso mercado, eu particularmente acho que o que mais vai trazer uma mudança muito grande, lembra que a gente atua no mercado corporativo, mas que vai acabar afetando o consumidor final também, é uma separação da camada física da rede com a camada lógica, né? Telecomunicações, ela vive essa idiosincrasia que eu te comentei antes de ser comoditizada e ao mesmo tempo ter que investir muito em tecnologia e atualizar os equipamentos, justamente porque a gente tem uma quantidade de equipamentos em campo enorme, né? Para cada nó da nossa rede você precisa ter lá equipamentos instalados naquele prédio, e para cada cliente que a gente precisa servir você tem uma fibra passando até aquele cliente, você tem um equipamento na casa do cliente. Então o que a gente está tentando fazer, e a BT desenvolvida no nosso laboratório, é uma das pioneiras nesse assunto, é tentar colocar um equipamento na ponta que seja um equipamento mais barato, mas que possa receber uma camada de software que dê toda a funcionalidade que o cliente está procurando, tanto de conectividade, como de gestão daquela conectividade, como de segurança, que, como a gente comentou antes, é super importante. Então, essa separação dessa camada física da camada lógica, para mim, tem se encaixa perfeitamente com a realidade da gente ter agora outros meios, e aí eu acho que isso talvez tenha um impacto maior no consumidor, outros meios de acesso, né? Porque hoje a gente ainda depende muito da fibra chegando no cliente, mas a gente tem a revolução de 4G e agora vindo 5G, ou seja, um acesso celular, e a gente tem outros meios de acesso que estão sendo desenvolvidos aí com balões, com satélites de baixa órbita,
Nós temos uma oferta de satélite muito forte na América Latina, através da BT, mas são satélites geoestacionários. Isso é bom porque você cobre uma área muito grande, mas o satélite fica muito longe daqui, encarecendo a banda e gerando uma certa latência. Agora vão ser lançados satélites de média e baixa órbita, onde você elimina esse problema. E tem uma série de empresas investindo nesses tipos de tecnologia. Então a combinação desses múltiplos meios de acesso, né, onde qualquer um consegue, esses outros 3 bilhões de pessoas conseguem acessar a internet, com uma solução onde o equipamento que você precisa na ponta para poder ter um acesso com um nível de serviço adequado e com a segurança adequada, é uma combinação muito, muito forte. E explosiva para a gente ter uma mudança na velocidade dessas informações, na qualidade dessas informações e na acessibilidade dessas informações que a gente tem hoje em dia, não é isso? Exatamente. Né? Um dos problemas que eu convivia muito ainda quando eu tinha a função de COO, é a disponibilidade das localidades dos clientes, dos meus clientes corporativos, que não podem, que tem que estar o tempo todo operando. Né? Hoje em dia, cada vez mais as empresas dependem de conectividade 24/7, sem indisponibilidade em nenhum momento. Então, você ter múltiplos meios de acesso é um componente essencial dessa fórmula. Então, o que a gente fazia antigamente, que é colocar 2 abordagens de fibra quando você tinha um site crítico, nem sempre funciona porque tem muito compartilhamento de infraestrutura, principalmente aqui no Brasil. Quando você tem outros meios de acesso, como o satélite, que é uma coisa que a gente já faz hoje, mas outras alternativas de satélite ou alternativas via rede celular ou qualquer outra coisa que surja, que viabilize esse acesso, combinado com essa solução que eu te falei, né, com equipamento barato, você ter uma solução de gestão daquela rede com a segurança, potencializa o que os nossos clientes e os usuários finais conseguem fazer com aquela solução. Pô, Alexandre, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Tem uma coisa que eu não falei para quem está nos assistindo. O Alexandre Inglês, ele é meu primo, ele é o primo que deu certo na família, né? Presidente de uma multinacional, é um orgulho de todos nós aqui na família, que ocupa um cargo super importante numa empresa que acaba tendo impacto na vida de todo mundo. A British Telecom, por exemplo, é responsável pela comunicação de todas as lotéricas da Caixa Econômica no Brasil. Ou seja, quando você faz a sua fezinha, a chance de você ganhar a loteria lá depende da transmissão que a British Telecom faz ser bem feita. Obrigado aí pela presença no programa e muito sucesso aí nesse teu termo como presidente aí da British Telecom. Obrigado a você.